Bom dia, queridos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e que a graça de Deus envolva a sua vida nessa manhã. Eu preciso te falar uma coisa antes dessa oração começar. Porque eu sei que tem gente aqui que está presa. Não presa por muros de tijolo. Presa por dentro. Presa por um vício que não consegue vencer. Presa por uma relação que está fazendo mal, mas que não consegue sair. Presa por uma mágoa que ficou de anos atrás e que não consegue soltar. Presa por um medo que toma conta e que paralisa. Presa por uma doença que não vai embora. Presa por uma dívida que não sai. Presa por uma culpa que não deixa descansar. Presa por uma situação que parece que não tem saída. E você abriu essa oração hoje. E isso é um sinal. Porque Deus não traz ninguém para uma oração de livramento por acaso. Ele traz quem Ele está prestes a libertar. E se você está aqui, é porque o seu dia de libertação pode ser hoje. A palavra de Deus para você hoje está em João, capítulo 8, versículo 36. Ouve com atenção. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouve de novo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra verdadeiramente muda tudo, porque existe livramento superficial, existe livramento que dura um dia e depois a pessoa volta ao mesmo lugar. Existe livramento de fachada. Mas quando Jesus liberta, é verdadeiro, é completo, é definitivo. O que Ele solta, fica solto. O que Ele quebra, fica quebrado. O que Ele corta não volta a ser amarrado. A liberdade que Jesus dá não é uma pausa, é um livramento permanente da raiz do problema. Jesus disse essas palavras para um grupo de pessoas que estavam convencidas de que eram livres. Eram judeus descendentes de Abraão. Tinham orgulho de nunca terem sido escravos de ninguém. E Jesus olhou para eles e disse que o pecado aprisiona, que existe uma escravidão que é invisível por fora, mas que é real por dentro. E só Ele podia libertar verdadeiramente. Isso significa que tem pessoas que andam livres por fora e que estão presas por dentro. E que Jesus reconhece essa prisão invisível. Ele vê o que ninguém mais vê. E Ele tem o poder de soltar de uma forma que nenhuma força humana consegue. E eu quero que você entenda uma coisa sobre livramento. Não é só sobre libertação espiritual. É sobre tudo que está te prendendo. Toda corrente, todo laço, todo ciclo, toda memória. Todo padrão que você repete sem conseguir parar. Toda pessoa que tem espaço na sua cabeça e que não deveria ter. Tudo isso pode ser quebrado hoje pelo poder do nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava preso numa cadeia. Os pés dele estavam no tronco. As mãos dele estavam acorrentadas. E no meio da noite ele começou a orar e a cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto e que as portas da prisão se abriram e as cadeias de todos se soltaram, em um único instante, sem que ninguém tivesse que fazer esforço humano para soltar. O poder de Deus soltou o que o homem tinha amarrado. Isso pode acontecer com você hoje. O que o inimigo amarrou, o que a vida amarrou, o que os seus próprios padrões amarraram, tudo pode se soltar em um único instante pelo poder do nome de Jesus. Agora feche os olhos. Coloca as mãos abertas sobre os joelhos com as palmas para cima. Posição de quem já está se soltando do que segurou por tempo demais. E vamos falar com Deus juntos. Repete cada palavra do coração. Fala com Deus de verdade agora. Senhor meu Deus e meu querido Pai, eu me coloco diante da Tua presença nessa manhã com honestidade. Eu não venho até Ti como alguém que tem tudo sob controle. Eu venho como alguém que sabe que está preso em algumas áreas e que não consegue sair sozinho. Eu venho pedindo que Tu, que és o Deus que solta correntes que o homem não consegue soltar, solte agora o que está me prendendo. Porque a Tua palavra diz
que se o Filho me libertar verdadeiramente, serei livre. E eu quero essa liberdade verdadeira hoje. Obrigado, meu Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo preso em algumas áreas, eu ainda estou de pé. Obrigado porque mesmo com as correntes que eu carrego, eu ainda tenho força para abrir essa oração. Obrigado porque Tu não me abandonaste mesmo nos momentos em que eu estava mais perdido. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã e essa manhã é nova. Obrigado porque Tu és o Deus que procura a ovelha perdida, que não te constranges em entrar nos lugares mais sombrios da minha vida para me resgatar. Obrigado porque o Teu amor é maior do que qualquer prisão que eu construí ou que foi construída ao meu redor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes que eu mesmo criei as correntes que hoje me prendem, pelas escolhas erradas que eu tomei e que me deixaram onde estou, pelas portas que eu abri para coisas que não deveriam ter entrado na minha vida, pelos acordos que eu fiz com o inimigo sem saber que estava fazendo, pelas amizades erradas, pelos caminhos tortuosos, pelas substâncias, pelas pessoas, pelas situações, pelas decisões que me aprisionaram aos poucos até eu me dar conta de que já não conseguia mais sair. Perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração nessa manhã. Eu confesso que preciso de Ti e que não vou conseguir sair disso sozinho. Pai, eu Te apresento agora cada corrente que está na minha vida, cada laço, cada amarração, cada prisão visível e invisível. Eu abro cada uma diante de Ti nessa manhã e peço que o Senhor corte agora pelo poder do nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está presa num vício, meu Pai. Esse vício que já tentou vencer tantas vezes e que sempre volta. Esse vício que está destruindo a saúde, destruindo os relacionamentos, destruindo a conta bancária, destruindo a autoestima dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que acorda prometendo que hoje é o último dia e que na noite do mesmo dia já falhou de novo. Que está envergonhada, que está se escondendo, que está sentindo que não tem cura. Meu Pai, Tu que libertaste o endemoninhado de Gadara, que ninguém conseguia segurar com correntes, liberta essa pessoa hoje. Corta essa corrente agora, em nome de Jesus. E que a liberdade que Tu dás seja verdadeira, que não volte amanhã, que não volte nunca mais. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está presa numa relação que faz mal, meu Pai. Essa pessoa que sabe que deveria sair, mas que não consegue. Que entende racionalmente que aquela relação está machucando, mas que emocionalmente não consegue romper. Essa pessoa que volta toda vez que jura que não vai voltar mais. Essa pessoa que está sendo manipulada, controlada, diminuída e que uma voz dentro dela diz que ninguém mais vai querer, que ela não merece coisa melhor, que é melhor ficar no conhecido mesmo sendo ruim do que arriscar o desconhecido. Isso é mentira do diabo, meu Pai, e eu decreto que essa corrente está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Que essa pessoa tenha coragem que ela não tinha, que ela veja o seu valor, que ela saiba que Tu tens um caminho diferente para ela fora dessa relação. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está presa numa mágoa antiga, meu Pai. Essa pessoa que foi machucada há anos e que ainda carrega a dor como se tivesse sido ontem. Essa pessoa que pensa na pessoa que a machucou todos os dias. Que planeja conversas que nunca vai ter. Que fica repassando o que aconteceu sem conseguir parar. Que tentou perdoar e sentiu que perdoou, mas que a dor continua voltando. Meu Pai, Tu que curas o coração quebrado, liberta essa pessoa da mágoa que está roubando o presente dela por causa do passado. Tira o peso que ela carrega há tanto tempo. Solta o coração que está preso em algo que já passou. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está presa no medo, meu Pai. Esse medo do futuro que paralisa, esse medo de tomar decisões porque pode dar errado,
esse medo de tentar porque pode não conseguir, esse medo de amar porque pode ser ferido de novo. Esse medo que entra no peito e que faz o coração acelerar sem motivo aparente. Esses ataques de pânico que chegam do nada. Essa ansiedade que está tão grande que já virou doença. Meu Pai, Tu que és o Deus que não nos destes espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, liberta essa pessoa do medo que a está prendendo. Que entre no lugar do medo a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o coração e os pensamentos, a paz que Tu prometeste, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está presa num pecado que ninguém sabe, meu Pai. Esse pecado secreto que ela esconde com vergonha, essa coisa que ela faz em segredo e que se odeia depois, esse ciclo que ela repete e que nunca conta para ninguém porque tem medo do julgamento. Essa pessoa que vai à igreja sorrindo, mas que por dentro está quebrada pela culpa do que faz quando ninguém está vendo. Meu Pai, Tu vês, Tu conheces, Tu sabes, e Tu não vais condenar essa pessoa. Tu vais libertar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Liberta essa pessoa agora, da raiz, para que a liberdade que Tu dás seja a liberdade de nunca mais precisar viver em segredo, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está presa num ciclo familiar, meu Pai. Esse padrão que vem de geração em geração, esse pai alcoólatra que virou filho alcoólatra, essa mãe ansiosa que virou filha ansiosa, essa família em que ninguém consegue manter casamento, essa família em que a pobreza passa de pai para filho, essa família em que as mesmas doenças se repetem geração após geração. Meu Pai, Tu que és maior que qualquer maldição hereditária, quebra agora esse ciclo. Eu decreto em nome de Jesus que o que parava nessa pessoa, que ela é a última geração desse padrão, que a próxima geração vai andar em liberdade porque o Senhor liberta verdadeiramente quem se entrega a Ele. Em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está presa em uma situação sem saída, meu Pai. Essa situação financeira que parece que não tem jeito, essa situação legal que está travada, essa situação de saúde que os médicos já desistiram, essa situação familiar em que já tentaram de tudo e nada funcionou. Essa pessoa que está olhando para a situação como o povo de Israel olhou para o Mar Vermelho com os egípcios vindo atrás, sem saída aparente. Meu Pai, Tu que abriste o mar, abre caminho agora nessa situação. Onde o olho humano não vê saída, Tu cria. Em nome de Jesus, Senhor, eu decreto sobre a minha vida hoje livramento completo. Eu decreto quebra de toda corrente que o inimigo forjou contra mim. Quebra de todo laço que foi lançado sobre a minha vida. Quebra de toda amarração espiritual. Quebra de toda maldição, quebra de todo ciclo negativo, quebra de todo padrão que não vem de Deus, quebra de toda prisão emocional, quebra de todo vício, quebra de toda dependência que não seja de Ti. Em nome de Jesus, eu declaro minha liberdade. Saia da minha vida agora tudo que não vem de Deus. Saia espírito de vício, saia espírito de medo, saia espírito de ansiedade, saia espírito de depressão, saia espírito de rejeição, saia espírito de culpa, saia espírito de pobreza, saia espírito de doença, saia espírito de confusão, saia espírito de morte, saia toda influência maligna que está operando na minha vida agora em nome de Jesus. E que entre no lugar a paz do Senhor, a liberdade do Senhor, a cura do Senhor, a presença do Senhor, a vida do Senhor. Eu sou livre, porque o Filho me libertou, e se o Filho me libertou, verdadeiramente sou livre. Essa liberdade é real, essa liberdade é minha. Essa liberdade começa hoje e não tem data para terminar, porque o que Jesus liberta não volta a ser amarrado.
Guarda o meu dia, meu Pai. Guarda essa liberdade que começou nessa manhã. Que o inimigo não encontre mais espaço na minha vida. Que as portas que foram fechadas hoje fiquem fechadas. Que as correntes que foram quebradas hoje não sejam reforjadas. Que os anjos do Senhor tomem posição ao redor de mim e da minha família. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere nesse dia. Porque eu estou coberto pelo precioso sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu ouves. Muito obrigado porque Tu não tem medo das minhas prisões. Entras nos lugares mais escuros da minha vida para me libertar. E hoje é o dia da minha libertação. Eu recebo, eu aceito, eu vivo. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que momento abençoado começar esse dia na presença do Senhor. Hoje é o dia da sua libertação. O Filho te libertou. E se o Filho te libertou, verdadeiramente és livre. Siga o seu dia com essa certeza no coração. As correntes foram quebradas, os laços foram cortados, as amarrações foram desfeitas. Não dê espaço para o inimigo tentar te reamarrar. Vive hoje como quem foi libertado. Deixa o teu gostei se essa oração foi bênção para você. Escreve nos comentários o que está te prendendo e que Deus cortou hoje. Uma palavra só. Eu vou continuar orando sobre cada um. Compartilha essa oração imediatamente com alguém que você sabe que está preso em alguma coisa e que precisa ouvir que Deus ainda liberta. Se inscreve no canal porque toda manhã tem uma oração nova esperando por você aqui. Que Deus te livre hoje de tudo que está te prendendo. Em nome de Jesus. Amém.